Como vocês estão, gases nobres? Espero que vocês estejam muito bem, tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, né, nessa quarentena. Estudem bastante, tirem as dúvidas de vocês. E hoje, né, para sanar mais algumas dúvidas, nós vamos fazer a correção, parte 2, da lista sobre estudo dos gases. Ok? Então, vou projetar para vocês e nós vamos começar a nossa correção. A questão número 3, que foi o que ficou para vocês fazerem em casa, ele diz o seguinte, ó. Uma certa massa de gás é mantida com temperatura constante. Então, ele já disse que a temperatura vai sair fora. E apresenta 100 centímetros cúbicos, que é volume, confinados em 1 atm, que é pressão, e qual é o volume final? Então, ele quer saber o volume 2, esse é o nosso volume 1, de uma mesma massa de gás quando a pressão passa a ser igual a 4 atm. Então, essa pressão era a pressão inicial. Então, vamos lá para a análise básica, né, elementar. Nós temos 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. Ele acabou de nos dizer que a temperatura vai sair fora, ela é constante. Então, a nossa fórmula vai ser P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Nós temos transformações para executar e finalizar o cálculo? Sim. Primeira transformação que a gente tem que fazer é do volume 1. Nós vamos pegar isso aqui e dividir ele por 1000, então ele vai ficar igual a 0,1 litros. A pressão era 1 atm, nossa pressão 2 era 4 e o volume nós vamos descobrir. Então, 1 vezes 0,1, vai ficar assim, ó. 0,1 dividido por 4 é igual a V2. Nosso volume 2, nesse caso aqui, vai ser quanto? 0,025 litros. Então, finalizamos a alternativa à questão 3, beleza? Chegamos na resolução da 3. Agora, vamos lá, vamos para 4. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta 1 atm. ATM é a unidade de medida de pressão. Qual a relação à pressão atmosférica? Sabendo disso, qual seria o volume em litros de ar comportando-se como gás ideal inspirado pelo mergulhador quando o nível do mar for igual a 30 metros. Então, vamos lá. A 10 metros, a pressão é 1, beleza? Só que ele mergulhou 30 metros, então eu vou ter que pegar 1 e multiplicar vezes 3, beleza? E qual foi o volume inicial? Então, vamos coletar os dados. Isso é muito importante para vocês, beleza? Então, a pressão 1, ele disse que era 1 atm, e esse 1 atm era a 10 metros de profundidade. E o volume era 1 litro, ok? De ar inspirado. Porém, ele mergulhou 30 metros. Se ele mergulhou 30 metros e ele diz que vai aumentando de 1 em 1 atm, então 1 vezes 3 significa que era 3 atms. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o volume, né, que ele vai ter inspirado, ok? Então, ó, análise do gráfico. Nós fizemos análise. Coletando as informações, o que é que nós temos? Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Se nós temos essas informações, agora a gente vai substituir. 1 vezes 1 é igual a 3 vezes o meu V2. Então, 1 vezes 1, 1. Dividido por 3, eu vou encontrar o volume 2. O meu volume 2 vai ser igual a uma dízima periódica, 0,3333 litros, beleza? Então, nós vamos ter 0,333333 e vai embora. Então, essa foi a resolução da nossa questão, o quê? Nossa questão 4. Agora, vamos para a resolução da questão 5, beleza? A questão 5 tem algumas transformações para a gente resolver antes de efetuar o cálculo. Então, é o seguinte, ó, em um recipiente de aresta de 20 centímetros, e ele está dizendo que é cúbico. O que significa? Para mim saber o volume disso, eu vou ter que pegar 20
vezes 20 vezes 20. 20 vezes 20 vezes 20 vai dar 8.000 centímetros cúbicos. Beleza? O que isso representa? Meu volume 1. Ok? Aí depois ele diz, contém uma pressão, então a minha pressão 1 é 0,8 atm, beleza? Transfere-se esse gás para um cubo, que também é cúbico, ó, de 40 centímetros. Então, o que eu vou ter que fazer? 40 vezes 40 vezes 40, que vai ser igual a 64.000 centímetros cúbicos. O que isso representa? Meu volume 2, beleza? Aí, o seguinte, ele quer saber, né, qual é a pressão 2. Qual é a pressão desse gás? É o que ele está pedindo lá, ó. Qual é a pressão do gás? Tenho que fazer transformações? Sim, preciso e devo fazer transformações. Vou dividir isso daqui por 1.000 para transformar para litro, vou chegar em 8 litros. Vou dividir isso daqui por 1.000, vou chegar em 64 litros. Agora, a pressão já estava em atm, não precisei transformar. Com as unidades de medida transformadas, nós vamos substituir. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Qual é a pressão 1? 0,8. Qual é o meu volume 1? 8. Igual a minha pressão 2? Não sei. Mas qual é meu volume 2? 64. 8 vezes 8, 8 vezes 0,8, 6,4. Dividido por 64. Então, o meu P2 vai ser igual a 0,1 atm. Ok? Então, finalizamos a alternativa à questão 5, beleza? Precisamos fazer algumas transformações. Depois de realizadas as transformações, só jogar na formulazinha, beleza? Agora vamos lá para a nossa questão número 7. Questão número 7, ela fala o seguinte para vocês. Uma amostra de ozônio ocupa 25 ml. ml é o meu volume. A 27 graus Celsius é minha temperatura. Ok? Que volume ele ocupará? Então, qual é o volume 2? Quando a temperatura 2 for 87 graus Celsius. Beleza. Então, aqui eu tenho que coletar os dados, verificar qual é a fórmula que eu vou usar. Ele diz que a pressão, ela não vai ter variação, ela é constante, né? Se não houver variação da pressão, então significa que ela será constante, beleza? Aí nós vamos substituir aqui, ó, pressão, volume e temperatura. Significa que a pressão é constante. Quem sobra na minha fórmula? Volume 1 dividido por T1, volume 2 dividido por T2. Vamos coletar e transformar esses dados, beleza? Então, vamos lá. Quais são os dados que nós temos? O nosso volume 1 é 25 ml. Nós temos que transformar ele para litro. Vai ficar 0,25 litros. Nossa temperatura 1 é 27 graus Celsius. Nós temos que somar 273, que vai dar 300 Kelvin. Nossa temperatura 2 é 87 graus Celsius. Nós vamos ter que somar 273 para transformar ele para Kelvin. Vai dar 360, beleza? Transformado todas as unidades de medida, agora nós vamos colocar, então, em prática o nosso cálculo, ok? Vai ficar como? 0,025 está para 300, o nosso volume 2 está para 360. Vamos multiplicar cruzado, então vai ficar 300V2 está para... no final, eu já coloquei a resposta no final, mas vai ficar 0,025 vezes 360, vai dar 9. Volume 2 vai ser igual a 9 dividido por 360. Dividido por 300, né? Peraí. Tô vendo que eu tô fazendo coisinhas, colocando valores onde não deveriam estar.
Então, vamos lá. 0,025 vezes 360. Isso aí. Dividido por 300. Acertei. Então, volume 2 é igual a 0,03 litros. Gente, ó. Saudade de vocês. Saudade de escrever no quadro. Saudade de responder aquelas perguntas que vocês sempre me fazem. Ai, ai. Mas em breve nós estaremos juntos, né? Vamos aproveitar aí para descansar, estudar. Vamos lá. Questão 10. Questão 10, ele diz o seguinte, ó. O volume é 5 litros de um gás que encontra-se a 7 graus Celsius e exerce uma pressão de 1 atm. Calcule o volume ocupado quando esse gás, né, passar para 17 graus e a pressão não teve variação, não mudou. Ele deu a pressão, né, para enrolar a linguiça, encher a linguiça ali, mas a pressão vai ser importante? Só para confundir vocês mesmo. Então, vamos lá. Ele já deu tudo transformado aqui? Não, também não facilitou a nossa vida, né? Então, a nossa temperatura 1 é 7 graus Celsius mais 273. Vai dar quanto? Vai dar 280 Kelvin. Aí, agora nós vamos lá. Nossa temperatura 2 é 17. Vamos transformar para Kelvin. Vai dar 290 Kelvin. O nosso volume, aí ele foi camarada, já deu em litros, ok? Nós vamos encontrar o volume 2, porque ele disse que a pressão não vai ter variação, ok? Ela é constante, ela não se altera. Então, vai ficar assim, ó, volume 1 dividido por T1 é igual a volume 2 dividido por T2, porque nós tiramos dessa equação a variável que é a pressão, porque ela é constante. Então, aqui vai ficar 5, está para 280. Volume 2 está para 290. O que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado. Vai ficar 280 V2 está para 5, né, vezes 290, que no final vai dar 5,18. Mas vamos lá, eu vou fazer passo a passo. 5 vezes 290 vai dar 1.450. Aí vai ficar assim, volume 2 é 1.450 dividido por 280, que é aproximadamente 5,18 litros. Finish. Acabou, ok? Então, finalizamos a questão 10. Beleza, galerinha? Firme e forte aí, todo mundo conseguindo entender, todo mundo conseguindo acompanhar. Agora, né, nós vamos para a próxima, então. Questão 11. Questão 11, vou fazer a leitura para vocês. O volume de uma dada massa será dobrada. Então, vai dobrar a pressão atmosférica se a temperatura do gás passar para, que era de 150, ela vai dobrar. Então, vamos lá. Isso aqui é lógica, gente, tá? Ela é lógica, bem lógica, mas eu tenho que transformar a unidade de medida, beleza? Então, é o seguinte, ó. O volume de uma dada massa de gás será dobrada a pressão atmosférica se a temperatura do gás variar de 150 graus. O que eu tenho que fazer aqui? Não preciso substituir em cálculo, não preciso sofrer, tá? Eu preciso apenas somar a temperatura. Ele não está dizendo que vai dobrar? Então, a temperatura era quanto? 150. O volume é proporcional à temperatura. Então, se vai dobrar, significa que ele vai ter mais 150 graus Celsius, para ele dobrar o volume, né? Então, quantos graus Celsius nós vamos ter no final? Qual vai ser a temperatura final? 300 graus Celsius. Então, a alternativa é a A. Acabou. Essa daqui é a análise. Não tem cálculo em si. Ela é bem simplificada desse jeito e acabou. Ok? Vamos lá. Questão 17. A questão 17, alguns alunos até me perguntaram, ele fala assim, um gás a pressão PO é igual a 1 atm, gente, a pressão atmosférica, tá? E temperatura 20 graus Celsius. Então, vamos lá.
Quando ele falar pressão inicial, ele está falando da pressão atmosférica. E qual é a nossa pressão atmosférica? 1 atm, tá? Então, vamos lá, ó. PO é igual a 1 atm, que é igual à pressão atmosférica. Anotem aí, tá? E a temperatura, então, a temperatura dele, nesse caso aí, foi 20 graus Celsius. É aquecido até chegar à temperatura de 100 graus Celsius, que é a outra temperatura, em um recipiente fechado de 20 centímetros cúbicos. Qual será a pressão do gás a 100 graus Celsius? Despreze a dilatação, né, desse recipiente. Então, em outras palavras, ele está falando, despreze a alteração de volume. O volume vai ser constante, ok? Então, o volume, que é esse 20 centímetros cúbicos aqui, ele vai interferir no nosso cálculo? Não, ele não vai interferir. E ele quer saber qual é a pressão 2, tá? Por que a gente vai saber isso? Porque ele está dizendo, ó, despreze a dilatação. Então, ele está, em outras palavras, dizendo para você que o volume ele vai ser constante, beleza? Então, se o volume vai ser constante, agora nós precisamos fazer algumas transformações? Sim, eu vou ter que somar 273 aqui, vai ficar 293 Kelvin. Eu preciso somar 273 aqui, vai ficar 373 Kelvin. E depois da transformação realizada, a gente só vai substituir. Então, aqui é o seguinte, ó. A pressão inicial é igual a 1, né? Sobre 293. A nossa pressão 2 nós não sabemos, sobre 373. Então, vai ficar assim, 293 P2 está para 373. P2 é igual a 373 dividido por 293. Então, 373 dividido por 293 vai ser aproximadamente, aí vocês podem arredondar, né, para 0,27 atm. Procurem utilizar sempre duas casas após a vírgula, tá, gente? Então, 1,27 atm, essa é a resolução da questão 17. Agora, vamos lá, vamos para a questão 18. A questão 18, e tá quase acabando, galera, falta 2 questões para a gente finalizar isso daqui. Um recipiente fechado contém hidrogênio a 30 graus Celsius, tem que transformar para Kelvin. A pressão de 606 milímetros de mercúrio. Isso daqui é a unidade de pressão, mas eu tenho que transformar para atm. A pressão exercida, quando ele eleva a temperatura, então, elevou, significa que é no final, temperatura 2, 47, sem variar o volume. Então, ele está te dizendo que o volume ele vai ser constante. Então, eu retiro a variável do volume. Se eu retiro a variável do volume, eu só vou ter pressão dividido por temperatura. Pressão 2 dividido por temperatura. Vamos fazer as transformações necessárias, né? Porque nós temos que fazer algumas transformações aqui. Então, vamos lá. Pressão, a temperatura número 1 é 30 graus Celsius. Eu tenho que somar 273, que vai dar quanto? 303 Kelvin. É esse valor que nós vamos utilizar, ok? Depois, nós temos que transformar a segunda temperatura, que era 47 graus Celsius, né? Nós vamos somar 273 e nós vamos chegar em que valor aqui? Peraí que tá falhando a canetinha. Nós vamos chegar no valor igual a 320 Kelvin. Certo? Então, voltar aqui, ó. Temperatura 2. Temperatura 2 é igual a 47 mais 273, que é igual a 320 Kelvin. Ok? 320. Aí, o seguinte, pressão 1. Pressão 1 era 606 milímetros de mercúrio.
Como que eu faço para transformar de milímetros de mercúrio para atm? Eu divido por 760. Então, vai ficar igual a aproximadamente 0,79 atm. Ok? Então, ó, todas as transformações realizadas, agora nós vamos substituir aqui na equação. Então, nossa primeira pressão é 0,79, nossa primeira temperatura, 303. Nossa pressão 2, nós vamos descobrir, nossa temperatura 2, 320. Vamos multiplicar cruzado, vai ficar 303 P2 está para 320 vezes 0,79, que é igual a 252,8. P2 vai ficar 252,8 dividido por 303. Nossa pressão número 2 vai ser igual a aproximadamente 0,83 atm. Então, finalizamos ali o nosso cálculo da questão 18, beleza? 0,83 atms. Vamos lá para a última questão dessa aula, questão 19. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius. Professor, eu tenho que somar 273 a 0? Tenho, que vai dar 273 Kelvin, mas eu tenho que somar, ok? Colocou-se uma amostra, então isso é a minha temperatura 1. Colocou-se uma amostra de ar na pressão de 1 atm. Então, já está te falando, pressão em um recipiente de volume constante. Então, o volume vai sair fora na variável, porque ele é constante. Transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus Celsius, temperatura 2, qual vai ser a pressão apresentada? Então, ele quer saber a nossa pressão 2. Temos que fazer transformações? Sim, temos. Quais são as transformações? Na temperatura. Então, a pressão 1, ele disse que é 1 atm, já está aqui. A pressão 2, nós vamos descobrir, ok? A nossa temperatura 1 é 0 graus Celsius, que você vai somar 273, que vai ficar 273 Kelvin. Nossa temperatura 2 é 60 mais 273, que vai ficar igual a 333 Kelvin, beleza? Então é o seguinte, ó, temos temperatura 1, temperatura 2, pressão 1, vamos descobrir então o P2. Então, ó, P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Então, 1 atm está para 273, P2 está para 333. Nós vamos multiplicar cruzado, P2 vai ser igual a 333 dividido por 273. Nossa pressão vai ser aproximadamente 1,22 atms. Finalizamos o nosso cálculo e a nossa lista dessa aula, ok? Na próxima aula, né, nessa aula de hoje, vocês vão ver também o vídeo que explica sobre equação geral dos gases e estudo da equação de Clapeyron. E terão para a próxima aula uma lista desses exercícios, junto com os exercícios que nós vamos finalizar do estudo dos gases. Faltam alguns aí dessa lista, certo? Então, nós vamos finalizar as questões que faltam dessa lista, junto com as questões de equação geral dos gases e Clapeyron, tá bom? Então, um forte abraço, até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Gente, utilizem esse momento que vocês estão em casa para pesquisar, para usar outras fontes, ler o material que a gente envia para vocês, e tirar as dúvidas. As dúvidas só vão aparecer no momento que vocês estiverem fazendo os exercícios, ok? Então, façam eles, anotem ali as dúvidas e enviem para a gente que nós vamos estar retornando. Outra coisa, muita dúvida que surge. Quando for enviar atividade, gente, não tem problema. Vocês podem resolver no caderno, tá?
as listas de exercício, tirar foto legível e transformar esse documento em PDF, tá? Existem aplicativos, como eu já comentei com vocês, que vocês convertem uma imagem em PDF, porque em PDF fica melhor para a gente fazer a correção. Então, vocês podem fazer assim. Como vocês também podem pegar a lista de exercício e resolver no Word, tá? Fica a critério de vocês, mas vocês podem resolver manual, colocando resolução, o número da questão, deixando ela bem legível, tá? Ou resolver em Word, como alguns alunos têm feito e enviado para mim. Forte abraço, até a próxima aula, tá? Tudo de bom, estudem bastante.